Boa tarde, boa noite. Esperar o pessoal entrar, beleza? Faltam aí 2 minutinhos. Nossa live hoje é com o Dr. Daniel, para ele sanar as dúvidas trabalhistas para quem tem dúvidas sobre tudo que tem a ver com funcionário, colaborador, tanto para a parte do colaborador, tanto com a parte do empresário, beleza? Isso tudo é para esclarecer muitos pontos, tanto para empresários quanto para proprietários, para a gente ter a maior esclarecimento de informações, que eu acho que é assim que a gente consegue fazer uns bons acordos e que todo mundo saia dessa de uma forma, vamos dizer, boa, tá? O pessoal está entrando, vou esperar mais um pouquinho, tá? Chamar aqui o Dr. Daniel. Fala aí, pessoal. Enquanto o pessoal está entrando, pessoal, eu já tenho algumas dúvidas aqui, tá? E se vocês tiverem mais alguma dúvida, vão colocando aqui nas interrogações tudo que tem a ver com direito trabalhista, enfim, direitos, deveres, obrigações, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Pode colocar aí, ó, tem uma interrogação. E vamos chamar aqui o Dr. Daniel. Doutor Boa noite, Daniel. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia com você? Boa noite, pessoal que já está acompanhando. E aí, Daniel, me conta primeiro de você, o que você faz, onde que você atua, e dá aí um relato do que você, enfim, o que você faz e qual que é a sua impressão aí desse momento nosso aí. Bom, para quem não me conhece, eu sou advogado com especialidade acadêmica em Direito do Trabalho, né? Milito na Justiça do Trabalho praticamente, né, desde que eu formei no ano de 2001. Já vamos aí para quase 20 anos, né? Muita estrada, né, na Justiça Especializada do Trabalho, tanto no enfrentamento de dissídios individuais quanto dissídios coletivos. Eu advogo, né? Sou sócio da Musa Advogados Associados. Particularmente, estamos todos em home office, né, nesses últimos dias, né, trabalhando remotamente, mas tentando ao máximo ajudar, né, levar um aconselhamento, né, uma ajuda que seja útil a todos, né, que estão enfrentando, eu vou chamar de travessia, né? Muita incerteza, até um pouco de angústia por tudo que está acontecendo, mas vamos aí, na medida do que a gente tem de alternativa nas leis, no ordenamento jurídico, buscar soluções que possam ajudar os empresários, os empregadores, né, ajudar a todos, né, de uma maneira correta, da maneira mais segura possível e que possa, né, de certa forma, amenizar esse baque, né, que todos vamos sofrer. Com certeza. Ô, Daniel, e deixa eu te perguntar, vamos dizer, é uma situação completamente, vamos dizer, inédita, né? Tanto para o Brasil quanto para a Justiça do Trabalho, né? E ainda tem uma grande dúvida, né? Sobre o que vai ser os entendimentos, né? Explica para o pessoal aqui o que é jurisprudência, né? Que tem um termo aí jurídico, né? Vamos tentar deixar a coisa assim, a live mais leve possível. O que é jurisprudência? Bom, jurisprudência seria um conjunto de entendimentos já sedimentados pelo Poder Judiciário acerca de uma determinada matéria. Por exemplo, um caso ele vai ao Judiciário repetidas vezes. Num determinado momento, né, forma-se um consenso por parte dos juízes acerca desse caso. Então, a gente diz que, olha, tem uma jurisprudência sobre esse assunto. Isso quer dizer que esse assunto, ele normalmente é decidido dessa maneira. A solução para ele vai ser conforme essa jurisprudência. Tá? Então, a jurisprudência nada mais é do que, eu costumo dizer, um retrato, né? Um panorama para uma determinada situação. Entendi. Então, vamos dizer assim, aconteceu um fato, um juiz teve um entendimento de uma causa e aquela decisão que ele teve serve de embasamento para futuras decisões, não é isso? Pode vir a surgir. Quando a gente diz que existe uma jurisprudência formada, é porque já há um consenso por parte do judiciário sobre essa determinada matéria. Ela já foi julgada, apreciada por vários juízes, por vários tribunais, normalmente
no nosso caso aqui, pelo Tribunal Superior do Trabalho, e já se formou um entendimento sobre essa matéria. Então, é algo assim já consolidado, né? Um entendimento praticamente que certo acerca dessa situação, de uma determinada situação. Então, como é uma situação inédita, então ainda não tem nenhuma decisão sobre essa questão, não é isso? Com certeza. Eu acho que esse estado pandêmico, né, ele não tem precedentes na nossa história. A gente pode buscar algumas situações parecidas, mas acho que com essa intensidade que a gente está vivendo agora, com esse impacto socioeconômico, acho que ninguém nunca viu. Entendi. É como se fosse uma guerra, né? Pode ser um estado, vamos dizer, uma guerra que a gente aqui também acho que assemelha a um estado desse também, provavelmente, né? Eu acho que pelo enfrentamento, pelo envolvimento de todos, né, pela forma de como todos estão sendo afetados em razão dessa situação, a gente pode traçar um cenário parecido com o de uma guerra, né? De certa forma, é uma guerra, né? Com certeza. Com Daniel, um invisível. é verdade. Ô, Daniel, agora vamos assim para a questão prática, tá? Poxa, né? Eu faço parte aí de grupo de lojistas, uma apreensão danada, uma angústia danada. Por quê? Todo mundo sabe que o Brasil está em recessão tem anos, né? E ninguém tem tanto dinheiro assim para poder, segundo o entendimento aí do comércio, do varejo, né, de vários ramos de atuação no país inteiro, os estabelecimentos têm que ficar de porta fechada ou atendendo via site, né? Ou, vamos dizer, delivery, esse tipo de coisa. Como a gente sabe que nem todos os estabelecimentos estão preparados ou têm uma receita que comporte todos os custos da sua operação, cara, é impressionante. A maior preocupação que eu tenho de todos os empresários, isso aí não é para puxar sardinha, é assim, nossa, e o meu funcionário, cara, e o meu colaborador? É assim, foi a primeira questão que todo mundo pensa, né? Às vezes as pessoas não acham que os empresários estão tão preocupados, né, com o funcionário, mas assim, o que eu recebi aqui, nossa, como é que eu vou fazer para pagar o funcionário? Porque se a minha loja está fechada, como que eu pago meu funcionário? Então, assim, fechou a loja, não tem faturamento. E aí? E aí? O que faz? Assim, não tem o dinheiro, né? Fechou a loja. Não tem faturamento. O que eu faço? Vamos colocar alguns casos aqui, simulando o que está acontecendo e deixar essas perguntas para você ir respondendo. Claro que podem ter sua opinião também, tá? Não tem coisa certa, definitiva. Claro. Bom, eu acho que a primeira coisa, Klaus, o primeiro problema que tem que ser resolvido é como que a gente vai lidar com essas horas não trabalhadas, né? Esse período de paralisação, que eu acho que a grande maioria, não tenho certeza, a grande maioria dos empresários, dos empregadores estão com as suas empresas, com as suas operações fechadas, e essas horas não trabalhadas, né? O que vai ser feito delas, de que forma que a gente vai poder aproveitá-las? O governo, recentemente, ele editou uma medida provisória que nos concedeu algumas alternativas para poder lidar com essa situação. Por exemplo, nós vamos poder, de uma maneira mais flexível, de uma maneira mais simples, antecipar férias a que o empregado teria direito. Nós poderíamos nos valer de um sistema de compensação via banco de horas, de uma maneira mais simplificada, de uma maneira mais dinâmica, diferentemente do que normalmente é. Tudo isso com vistas a pegar essas horas que não vão ser trabalhadas e, posteriormente, utilizá-las sem o devido custo, que é uma maneira de você amenizar esse prejuízo, né? Pelo menos esse prejuízo imediato que o empregador está experimentando. Eu acho que vai caber a cada empresário, a cada empregador, diante da sua situação, cada um, obviamente, vai ter suas particularidades no seu negócio, sentar com o seu assessor jurídico, com o seu advogado, com quem quer que seja, e estudar para o seu negócio quais dessas alternativas que o governo colocou agora para poder resolver esse problema.
Isso nós estamos falando de utilização dessas horas não trabalhadas, né? Que são horas onde o empregador vai ter que fazer o pagamento respectivo dos salários, mas que não está tendo a contrapartida, que é justamente o trabalho do seu empregado, né? Então, isso não vai ser desperdiçado. Criou-se alternativas para que essas horas sejam posteriormente utilizadas, seja como horas compensáveis, né, horas extraordinárias compensáveis, ou pelo menos com que as férias que o empregado teria direito no futuro fossem antecipadas, inclusive feriados. Então, deixa eu te perguntar um negócio. O pessoal já está até manifestando aqui o seguinte: o banco de horas, né? Se a empresa pode ter dado férias também, não é isso? Se ela deu férias, não tem banco de horas no momento, o funcionário está descansando, né? Se é um banco de horas, o que vai acontecer? Ele vai, nesse momento que está tudo fechado, ele vai ficar em casa, né? No dia 5, quinto dia útil do mês, vai ser feito o pagamento daquele mês integral, é isso? E aquelas horas que ele não trabalhou durante aquele mês, ou seja, após o fechamento, devido a uma norma da prefeitura, do estado, enfim, vão ser utilizadas pelo empresário, pelo lojista, posteriormente, é isso? Exatamente. E aí eu vou abater o que eu, teoricamente, adiantei posteriormente, né? Então, eu tenho 20 horas, então, se ele vai trabalhar essas 20 horas depois, ela já está paga, não é isso? Isso. O banco de horas funciona, vamos fazer uma analogia, né, bem até grosseira aqui, como se fosse uma caixa d'água, né? Nesse caso, essas horas estariam sendo lançadas pró-empregador, pró-empresa. Via de regra, a gente acumula no banco de horas extras que o empregado presta para depois ele compensar trabalhando menos, né, ou receber, se elas não forem compensadas. Nós estamos fazendo um exercício inverso. Nós estamos lançando no banco para posterior trabalho do empregado horas que ele não está trabalhando agora. E aí o empregador, né, o lojista, o empresário, ele vai ter até 18 meses a contar do fim do estado de calamidade, ou seja, quando terminar essa confusão toda, que a gente espera que termine, né, o quanto antes, mas terminada essa fase, o empregador vai ter 18 meses para pegar aquelas horas que foram lançadas nesse banco de horas não trabalhadas e exigir do empregado que trabalhe, né? Obviamente que ele vai exigir um sobrelabor, uma hora extra, mas sem a necessidade de pagamento das horas extras. Aí o seguinte, te pergunto, já teve até uma pessoa aqui que falou: doutor, fui pego de surpresa. Até agora ainda não estou sabendo como é que vai ser esse recurso aí do BNDES, da Caixa, que nós vamos falar aqui depois, né, como está sendo esse empréstimo que está condicionando a não demitir, enfim. E não tenho o dinheiro para pagar o próximo salário. O que eu faço, doutor Daniel? Acabou tudo? Acabou a vida? Não, não acabou a vida, não. Enquanto a vida é esperança, né? Nós vamos superar isso sim. Nós vamos superar isso sim. O governo ele está anunciando já há vários dias mais uma medida provisória com salvaguardas, com um verdadeiro socorro às empresas que forem mais afetadas, sobretudo pequenas e médias empresas. Mas até o momento a gente não sabe ao certo quais que vão ser os termos dessas medidas. Fala-se muito num subsídio, numa suspensão de contrato sem ônus para o empregador, onde o governo subsidiaria parte do salário e possivelmente daria acesso aos empregados envolvidos ao benefício do seguro-desemprego. Mas a verdade é que até esse momento a gente não sabe qual vai ser o conteúdo dessa medida e quais as alternativas que ela vai colocar à nossa disposição, além daquelas que já existem. Pelo que eu tenho lido, os valores assim das competências já passadas, né, salário do mês de março, não haveria um subsídio direto do governo para fazer face a essas obrigações. Caberia ao empregador buscar outras linhas, né, de crédito, de financiamento, que eventualmente hão de ser liberadas, hão de ser disponibilizadas para fazer face a essas obrigações.
Mas eu acho que a gente tem que ter muita serenidade, muita cautela, né? A gente já teve uma medida provisória que não durou, né, não durou 12 horas, né? Ela foi modificada. Então, a qualquer momento, podem surgir, né, no ordenamento jurídico outras alternativas que aumentem essa gama de soluções, essa gama de alternativa. Então, eu tenho dito para muitos clientes, muitos parceiros, muitos amigos, que tenham serenidade, que tenham calma e que, na medida do possível, posterguem decisões mais drásticas, como rescisões de contrato. E a rescisão de contrato, ela, de imediato, ela vai gerar para o empregador a obrigação do acerto rescisório. Isso vai impactar no caixa. E tudo que a gente precisa fazer agora é defender o nosso caixa, é defender o curto prazo. Então, na medida do possível, a gente sabe que tem situações que não tem jeito, né? Mas na medida do possível, segurem essas decisões de cunho definitivo, em dispensar, em encerrar contrato, até que surjam outras alternativas. E tentem trabalhar com aquelas que já existem, para pelo menos terem o direito de utilizar essas horas que não estão sendo trabalhadas nesse momento no futuro, no momento de retomada. Tá. O doutor Daniel, tem uma dúvida aqui, que é o seguinte, sobre a redução da carga horária, que você falou aí, e redução do salário, o governo vai completar o restante do pagamento para quem ganha até salários mínimos? Isso já foi aprovado? Como que nós podemos proceder? Quantos meses que podemos fazer isso? Não tem nada aprovado, pelo menos até às 18 horas. Deixa eu olhar no relógio aqui. 18 horas e 15 minutos deste domingo. Está todo mundo na expectativa. O que eu tenho lido é que vai haver talvez um período de suspensão que pode chegar até 2 meses, mas a gente não tem como afirmar se vai ser assim. E pode ser que hoje à noite surja alguma coisa, não é isso? Pode ser. Tá? Né? Pode ser. Pode ser que enquanto a gente esteja falando aqui, surja alguma coisa, né? Um breaking news. Amém. Aí vamos ter que fazer mais lives porque vai dar sorte, né? Vamos estender. Mas não tem nada oficial. O que eu tenho lido é que o governo estuda também uma possibilidade de autorizar de forma mais dinâmica, de forma mais simplificada, acordos onde empregados e empregadores possam ajustar uma redução salarial proporcional à jornada, que pode variar aí de 25%, 30%, 40%. Mas não são informações que a gente pode dar o cunho de oficial, de definitivas ainda, são tão somente especulações. Então, assim, muita serenidade com relação a isso e vamos segurar os nossos planejamentos estratégicos com relação à gestão da mão de obra, de dispensas, até que a gente tenha informações mais concretas e que isso venha, né, a ingressar de fato no nosso ordenamento jurídico para que possa ser utilizado. Tá. O Sandro está falando o seguinte, que o BNDES anunciou uma linha de crédito, né? Para ficar com, ele está falando, crédito necessário no banco de horas de cada trabalhador, que é inviável, né? O que você tem a falar disso? Eu acho que, assim, no momento está muito precoce, né, doutor? Muito incipiente. Eu acho muito incipiente. Eu acho que tinha que esperar definir, né, para a gente poder planejar com segurança isso. Se você me permite, Klaus, uma nota importante. A medida provisória que está em vigor, a 927, ela ainda está em vigor, né, pelo menos até então, ela permitiu, no seu artigo 2º, que empregadores e empregados façam acordos respeitando tão somente os limites da Constituição, de forma a salvaguardar o posto de trabalho, de forma a salvaguardar o emprego. O que é isso? Isso é o seguinte, existe, né, pelo menos em tese, uma alternativa já disponível para todos o nosso ordenamento jurídico, de se firmar acordos individuais entre empregados e empregadores, acordos estes que vão valer acima das convenções coletivas já existentes, acima da CLT, respeitando tão somente a Constituição.
Com base nesse entendimento, alguns colegas, né, advogados, juristas, entendem que se pode fazer um acordo que preveja a redução da remuneração do salário do empregado proporcional à redução da jornada, tá? Eu sou um pouco conservador nisso, porque eu perfilo do entendimento de que redução salarial ela precisa da participação do sindicato, tá? Existe um artigo na Constituição que assim o exige. Então, eu vejo com muita cautela, com extremado receio, acordo desse tipo e aconselho a todos que queiram fazê-lo, que analisem muito bem caso a caso, que façam uma análise de risco e de fato, a necessidade disso, tá? Só para ficar esse registro, esse esclarecimento, porque certamente quem está estudando, buscando material, informação, vai se deparar com opiniões, com afirmações dessa natureza, que a medida provisória, ela em si já traria essa autorização. Eu recomendo que isso seja visto com cautela. Tá, então isso significa o seguinte. Primeiro, pessoal, se você está gostando da live, tem aqui no cantinho direito, esse coraçãozinho aqui, clica aí que essa live aparece para mais pessoas. E vocês podem encaminhar também, se vocês acham que alguém tem que assistir esse material, tem esse aviãozinho aqui, ó, que vocês podem encaminhar para as pessoas. Doutor Daniel, então assim, o que você está me falando é o seguinte, dia 5 está aí, Folha está chegando, não dei férias, mal estou com o dinheiro da Folha para pagar. Posso chegar para todos os funcionários e falar, olha, eu sei que tem um risco jurídico, porque, né, no campo jurídico, infelizmente, assim, pode, não pode. Mas eu poderia, teoricamente, respeitando o salário mínimo, reduzir a jornada de trabalho pela metade, pagar metade do salário, na teoria, tá? Seria isso? Eu acho arriscado. Eu acho, nesse momento, arriscado se valer de medidas dessa natureza. Sobretudo com empregados cujo o patamar remuneratório ele não é muito elevado. A gente tem hoje, na CLT, a figura do empregado hipersuficiente, que está prevista no artigo 444-A. É uma coisa nova que surgiu na reforma no ano de 2017 e que funcionaria da seguinte maneira. Empregados que tenham um salário hoje algo em torno de R$ 12.500, é o dobro do benefício da Previdência, né? Daria mais ou menos isso. E que tem um curso superior, a lei passou a entender que eles são dotados, e assim, eles têm um certo esclarecimento que permitiria a eles fazer acordos individuais com o empregador, que o empregado normalmente não faz. Com esse tipo de empregado, talvez o risco de um acordo dessa natureza, nós estamos falando de redução salarial, que é um tema muito sensível. Talvez com empregados assim, o risco ele seria menor, mas ainda assim eu recomendo cautela nesse tipo de acordo. Mas assim, o lado do empresário é assim, gente, você aceita isso ou você prefere ficar desempregado? Sabe? A realidade é essa, entendeu? Porque assim, ou é isso, eu não tenho condição, porque a gente não tem previsão de quanto que o meu comércio vai abrir. Não tem, ninguém tem. Ninguém sabe. Evolução do vírus, cada estado está uma decisão, enfim. Talvez seja uma das saídas, concorda? Porque assim, está todo mundo preocupado em não encerrar os postos de trabalho. E eu acho que é um momento, inclusive, de colocar isso para o colaborador, para ele entender também, né? Todo mundo não está falando que ele deixa de ter direito ou não, mas é um caso tão atípico e está todo mundo querendo manter o posto de trabalho que eu acredito que, às vezes, a saída é você, sim, ter uma conversa direta. Às vezes, uma conversa direta ela é melhor do que um comunicado, enfim. Você concorda? Pode ser, tá? Não, eu concordo com a sua colocação. Acho que o momento exige muita razoabilidade, muito bom senso de todos, né? Empregados e empregadores. E todo mundo vai, querendo ou não, experimentar um sacrifício para poder
conservar a empresa, né? Porque se a empresa não tem o emprego, não tem o posto de trabalho, e, consequentemente, a renda e a economia, né? É por isso que eu acho que a gente tem que fazer todo o esforço para evitar dispensas, né? A gente só precisa realmente de ter, de certa forma, segurança jurídica de que a medida que o empregador vai tomar, ainda que a intenção dele seja melhor, ela não se volte contra ele no futuro, né? Por isso que, às vezes, a gente fala com muito cuidado de determinados pontos. Grande Marcelo Rolim. Marcelo Rolim está perguntando. Essa saída pode ser via sindicato? Ou seja, por exemplo, a gente está em Belo Horizonte. Podemos ir lá no sindicato e falar, ô sindicato, vamos aí, senão vai ter muito desempregado. É possível fazer uma ação via sindicato ou não? É possível, sim. É muito interessante a pergunta do Marcelo. Com a anuência, com a participação do sindicato, esses acordos eles são concretos, eles são legítimos e dificilmente eles vão ser questionados. E eu já percebi que vários sindicatos profissionais tomaram iniciativa, procuraram empregadores e sindicatos patronais e fizeram um acordo dessa natureza. Então, assim, quando a gente fala de cautela, de receio, nós estamos falando de acordos individuais, aquele acordo onde o empregador chega para o empregado e fala, olha, vai ter que ser assim, porque senão eu vou ter que fechar a empresa ou então te mandar embora. Aí o empregado fala, tá bom, eu não concordo, mas vou assinar. Por conta disso é que sempre vai haver o receio desse acordo ser questionado na justiça posteriormente. Mas se esse acordo for feito via sindicato, via ente sindical, tal qual a Constituição recomenda, aí eu acho que o empresário, o empregador, ele vai ter a necessária segurança jurídica e a tranquilidade para poder retomar o curso normal das suas operações. Então pode ser uma opção, né? Inclusive, né? É uma opção ótima. Né? Inclusive, é o que a gente recomenda para que não tenha problemas no futuro. Aí vai ser de cada conversa de cada sindicato com aquela cidade, com os empresários da cidade, não é isso? Isso, vai ter que ser o sindicato, né, na base territorial. Doutor Daniel, a multa de 40% vai contar. Ela é vigente hoje? Sim, ela provocar força maior. Não, tão somente aquelas situações onde comprovadamente o negócio ele deixou de existir, né? Ele se encerrou por conta dessa crise pandêmica. Entendi. Doutor Daniel, você acredita, não sou advogado, tá? Mas você acredita que pode haver, sim, acho que com certeza vai ter, já que o Estado ou o país, né, vamos dizer, a Justiça Federal, a Justiça Estadual, Municipal, Estadual, ordenou o fechamento das minhas operações, eu não posso futuramente mandar essa conta, inclusive, da minha folha salarial, questionar que quem teria que pagar seria o município, o Estado ou o governo federal? É interessante essa colocação. Esse assunto ganhou muita ressonância nos últimos dias, sobretudo depois da fala do presidente da República. A pergunta certamente se refere ao factum principis, né? É um termo em latim que está na CLT, é o fato do príncipe. Explicando aqui de forma bem resumida e bem coloquial, é como se o Estado tomasse uma decisão que inviabilizasse o seu negócio. E é isso, né? Isso. Porque ele cassou os alvarás dos estabelecimentos, né? Exatamente. Shopping centers estão com alvarás cassados, lojas, enfim. Galerias, né? Clubes sociais, né? Uma série de outras empresas. Então, provavelmente teremos isso, né, Daniel? Olha,
A questão do factum principis, ela é muito polêmica e você pegando a literalidade do artigo da CLT que trata dele, que é o 486... Aí, ó, o Edelberto até colocou aí, ó. Não, esse assunto realmente eu me deparei com ele várias vezes nesses últimos dias, né? Mas é bom, a polêmica é interessante, né? O debate é interessante. O que acontece? Se você pegar numa visão assim simplória da situação, você vai enxergar que você não está trabalhando, né? Vou pegar o exemplo de um lojista de um shopping center. Você não está trabalhando porque a prefeitura municipal impediu que os shoppings funcionassem, tá? Isso daria... Eu não concorri para isso. Não foi eu que pedi que isso acontecesse, eu nem contribuí para esse estado e para essa medida do município que culminou com a proibição das atividades dos shoppings, né? Da suspensão dos alvarás, etc. Se você pegar por essa ótica, você vai entender e defender a responsabilidade do Estado com relação à indenização dos seus funcionários que você teve que dispensar porque a sua atividade se encerrou, né? Ou pelo menos que ela ficou paralisada. Eu não acho que esse raciocínio ele vá, ao final, prevalecer, porque a gente tem que enxergar a situação dentro de um contexto. Por que o município fez isso? Por que um determinado estado da federação fez isso? Ou por que a União veio a fazer isso? Ela fez isso não porque ela simplesmente acordou de mau humor com o shopping center, ou porque está com raiva de lojista. Ela fez isso porque a gente está enfrentando um estado inédito, como você bem frisou, né, no início da nossa conversa, de uma pandemia que a gente não sabe ainda quais que serão as reais consequências e dimensões dela. Então, se você olhar esse contexto, você encontra uma justificativa bem plausível do Estado em tomar medidas dessa natureza, cujo intuito foi não adotar uma política de comércio ou uma questão econômica, mas simplesmente proteger a população. Então, olhando, assim, deslocando o raciocínio para o contexto de tudo que está acontecendo, eu acho que isso não caracteriza o factum principis e entendo que ele não vai prevalecer no cenário judicial. Já li muita coisa a respeito, respeito opiniões em contrário também da que eu estou externando aqui. Isso tudo é um debate. No direito as coisas mudam também ao sabor dos ventos, né? Então, assim, a gente não pode também afirmar que, então isso nunca vai acontecer. Não, né? Direito, às vezes, 2 mais 2 não dá 4, dá 3,9, dá 4,1. Então, assim, eu acho que, primeiro, eu não daria como certo, dentro de um planejamento daqueles que vão fazer dispensas ou que pretendem encerrar as atividades, eu não daria isso como certo. E eu recomendaria que, assim, aqueles que já estão se preparando para tomar medidas, que conversem com seus respectivos advogados, com seus respectivos consultores, e tratem essa questão do factum principis como talvez uma das alternativas para o que vem acontecer, né? Mas, assim, se você me perguntar sim ou não, né? Você acha que vinga ou que não vinga? Eu acho que não vinga, mas, né? Não também rechaço que isso seja considerado num cenário extremo, né? Ou dentro de um planejamento particular. Tá. Vou fazer 2 perguntas, então, sim ou não. É possível fazer a compensação no regime de 12 por 36? A medida é muito interessante essa pergunta, tá? Muito interessante. Doutora Suene, advogada paulistana, também competentíssima, ela conversou comigo sobre isso no dia de hoje. A medida provisória que está em vigor, 927, ela deixou claro para aqueles estabelecimentos de saúde que trabalham com regime de 12 por 36 que é possível sim fazer essa compensação e, inclusive, deu a entender que essa compensação pode ser feita naquele intervalo de 36 horas, tá? Respeitado pelo menos um descanso semanal. Não há uma previsão expressa com relação a outras atividades, né, que não sejam
em estabelecimentos de saúde. Mas aí a gente volta naquele artigo 2º da MP 927, que deixou a porta aberta, em tese, para acordos individuais entre empregados e empregadores, com vistas a conservar o posto de trabalho, fazer acordos respeitando tão somente a Constituição. Isso poderia ser uma alternativa. Mediante acordo coletivo ou convenção coletiva também, poderia também, dada a excepcionalidade da situação, se chegar a essa possibilidade. Tá. E o colaborador ele pode cumprir o aviso prévio durante esse período que a loja está fechada? Interessante pergunta também. Não existe nenhum impedimento a que o empresário, o empregador, ele dispense o seu empregado nesse momento, seja com aviso indenizado ou seja com aviso trabalhado. Eu só faço um pequeno alerta. Se a empresa ela está totalmente fechada, não tem com ninguém trabalhar, esse aviso prévio, caso ele fosse trabalhado, ele se daria assim, aquele aviso prévio, entre aspas, em casa, né? Que ele é visto com muita censura por parte do direito, por parte da Justiça do Trabalho. Então, aqueles que pretendem colocar algum empregado de aviso prévio, ou seja, o seu aviso prévio vai ser trabalhado, ele tem que verificar se o empregado ele tem condições de desempenhar algum trabalho nesse período de aviso, ainda que seja por home office, porque assim, se ele ficar totalmente parado, porque a empresa não está funcionando, não tem ninguém trabalhando, seria aquela situação do aviso prévio em casa, né? Isso certamente vai trazer problemas para o empresário no futuro. Entendi. Com relação que o governo está liberando, tá? Essa linha de pagamento de 2 meses do salário em folha, tá? Os colaboradores que estiverem de férias no mês de abril, pode ser pago com esse dinheiro também? Klaus, primeiro, né, a gente não sabe ainda quais os termos da medida provisória ou da medida que o governo vai editar, disponibilizar com relação a essas questões, a esses subsídios, né, a essa ajuda financeira. Mas a gente, assim, já falando, entrando na pergunta, né, do nosso amigo que está nos acompanhando, pelo que eu estou lendo, esse subsídio do governo, esse socorro, né, eu acho que socorro é mais apropriado, né, para essa situação, ele serviria como subsídio naquelas hipóteses de suspensão do contrato e não para fazer face a férias de um empregado que está em gozo de férias, porque assim é incompatível você está em gozo de férias ou você está com um contrato suspenso, ou é uma coisa ou é outra, né? Não tem como você fazer as duas coisas juntas. Agora, com relação a férias, não sei se alguém já mandou essa pergunta, mas tem uma observação muito importante. A medida provisória, ela relativizou muito a concessão das férias e facilitou o pagamento delas. Então, por exemplo, se eu dei férias antecipei férias do funcionário excepcionalmente neste mês de março, eu não vou pagar as férias antecipado, como consta na CLT. Esse pagamento das férias ele foi postergado para o 5º dia útil do mês subsequente ao início da concessão das férias. Ou seja, eu só vou pagar essas férias no mês seguinte. E o terço das férias possibilitou-se que ele fosse pago até o final do ano, juntamente com o 13º, que é uma medida que serve de alívio, né? E ajuda a proteger o caixa para quem está com a receita prejudicada ou com a receita cessada e conseguir conservar os empregados no seu quadro com o menor dispêndio possível. E aí a lei federal, né, a MP, se o sindicato já lançou alguma coisa, eu posso escolher qual que eu vou adotar? Isso tem que ser visto caso a caso. Tem que ser visto caso a caso. Agora, voltando mais uma vez ao artigo 2º, eu acho que é a 4ª vez que a gente volta nele, né? Porque eu acho que, de fato, ele é muito relevante. Ele frisa que os acordos individuais que forem feitos entre empregados e empregadores, eles vão ficar acima da convenção coletiva e do acordo coletivo.
tá? É uma forma de dar mais dinamismo e praticidade para o empregado e para o empregador, de modo a ambos buscarem soluções adequadas à empresa e que sirvam ao interesse de ambos. Entendi. E esse empréstimo aí, que está saindo para ser pego junto ao BNDES, aos outros bancos, bom, até agora, a grande maioria dos empresários que eu tenho contato ainda não conseguiu essas linhas de crédito, né? Que o governo está falando que está disponibilizando. Você tem notícia dessa linha de crédito para pagamento de salário, que aí não pode demitir por 2 meses? Como que funciona isso? Vai na conta do funcionário? Você sabe como é que está funcionando? E já emendando na pergunta, eu não tenho conta na Caixa Econômica Federal, os outros bancos vão fazer? Eu vou correr para fazer uma conta na Caixa Econômica Federal? Todo mundo vai fazer conta na Caixa? Aí não pode ter filho porque tem que ter um médio de distância? Como é que fica? Não posso... Como é que fica essa situação? Mais uma vez, a gente ainda não sabe ao certo, né, de como que vai funcionar essas medidas do governo, sobretudo nos aspectos financeiros, né? Os subsídios que vão ser colocados, as contrapartidas. O que a gente pode imaginar, com base em manifestações de dirigentes do governo, né, de secretários, é que, a princípio, vai se possibilitar a suspensão do contrato de trabalho. O que isso significa em termos diretos para o empresário? Eu não tenho ônus. O contrato de trabalho ele não foi encerrado. Eu não tenho ônus de rescisão, né? Que é o que assim, o pior pode acontecer para o caixa nesse momento, né? Em razão do que significa uma rescisão. Então, ele está suspenso e eu não tenho a obrigação de arcar com o salário. O governo vai, durante esse período, né, fornecer um valor ao empregado para que ele tenha, né, uma fonte de subsistência. E o que a gente escuta também é que aquelas empresas que se valerem disso, elas, como contrapartida, vão ter que assegurar um período de garantia de emprego ao empregado. Isso já está vigente? Não está vigente, né? É bom a gente deixar... não está. Isso tudo é uma expectativa que se tem, uma expectativa, assim, a esse momento muito concreta, pela fala de várias pessoas, né, do alto escalão do governo, falas recorrentes no intuito de lançar medidas dessa natureza. Mas não está, não tem nada oficial ainda, nada publicado, é só uma expectativa. Tá. Aí, até já adiantando, tá? Amigos meus me falaram o seguinte: poxa, o mês parou no dia 20, parece que para pegar esse empréstimo financiado BNDES e tal, ainda vai ter uma análise de crédito do banco e ainda vai pedir garantia. Não serviu para nada, porque a maioria dos boletos está vencendo, grande maioria dos empresários não está pagando, porque não tem fundo, né, porque não quer. E aí eu vou ficar impossibilitado de pegar um fundo desse, aí talvez é um momento, inclusive, de pensar numa medida cautelar, alguma coisa assim. Eu acho que, assim, uma opinião particular minha... É opinião, tá? A gente está... Sim, né? claro, claro. Estamos fazendo um exercício, vamos dizer assim. Eu acho que vai haver uma relativização por parte do governo para poder facilitar o acesso a todo e qualquer tipo de crédito, a toda aquela empresa que queira subsistir, que queira continuar, né, operando e que queira evitar dispensas. Tá? Eu acho que tudo vai ser feito com o espírito de vamos evitar dispensas. Aquelas empresas que procurarem conservar os postos de trabalho, elas vão ter uma facilidade em ter acesso, né, a essas ferramentas, sejam linhas de crédito, ou seja, se valer de dispositivos, de leis que o governo venha a colocar, né, de normas, para poder facilitar a continuidade do negócio dele.
E eu também acredito opinião, que... tá? É um sentimento que eu tenho. Agora, eu acredito que essa semana é uma semana decisiva para isso, né, doutor? Crucial, crucial. Eu acho que uma Porque semana... também ninguém consegue ficar aí, vamos esperar, e de fato concreto a gente não tem. Porque assim, até tem gente que falando, poxa, tudo bem, no mês de março ainda dá para pagar. A folha de março, na teoria, tem que pagar, concorda? A pessoa, o empresário tem que pagar, não é isso? Sim. Né? Tem que pagar. E o mês de abril, com o comércio fechado, não tem jeito de pagar. Entendeu? Então, assim, que tem que ter uma solução nesse meio tempo, tem. Aí eu te pergunto, doutor, poxa, o governo não fez nada, coronavírus atacou, e aí? Pode ser feito um acerto na justiça, porque a pessoa não vai ter como mandar a pessoa embora, não é isso? Eu acho que, pelo que eu entendi, é o aspecto assim, prático, né, do ato da comunicação da dispensa. Né? Eu vou ter que, infelizmente, encerrar o contrato aqui do meu colaborador, do empregado. Mas ele mora numa área muito complicada, muito longe, ele não pode se expor, eu também não posso ir lá no meu escritório. Como é que a gente vai fazer para Não, poder... na verdade é o seguinte, não tem dinheiro para fazer a rescisão. Como é que resolve? Entendi. Bom, o que eu tenho sugerido, né, justamente para poder defender o caixa, defender o curto prazo, é que na impossibilidade de se fazer essas rescisões, se lance mão de alguma dessas medidas que já estão disponíveis para a gente através da MP 927, que tente se trabalhar com um banco de horas e que tente se antecipar férias e ou feriados futuros. Porque se, por um lado, eu continuo com a obrigação de pagar folha, pelo menos eu vou ter um ônus menor do que pagar um acerto rescisório cheio. Né? Já é alguma coisa. Agora, independente disso tudo, se as rescisões elas são já um fato assim, consumado, irresistíveis, né? Não tem como fugir disso, né? Já está tomada essa decisão, independente de qualquer coisa. Eu acho que tem que se ter um planejamento para que isso seja feito, no sentido de eu vou encerrar as atividades. Será que eu vou ter que pagar a multa rescisória por completo? De repente, isso pode ser força maior. Isso já vai reduzir o meu impacto, se eu pagar metade da multa do FGTS, né? Vai ter aquela história de factum príncipes, né? com que, inclusive, eu não concordo. Mas dentro de uma estratégia jurídica, onde as rescisões elas sejam algo assim que não tem como você fugir delas, né? Isso pode ser questionado. Você vai ter que estudar com o seu advogado, com o seu contador, com o seu consultor jurídico, uma maneira de administrar essa situação para poder ter o menor ônus possível e gerar a menor quantidade de problemas possíveis também. Mas o fato, a verdade, Klaus, é que nesse momento ainda não tem uma solução assim, vamos dizer, mágica, sobretudo financeira, que venha a dar um socorro para que os empregadores, sobretudo de pequenas e médias empresas, venham fazer face às suas obrigações de folha e de acerto. Né? A gente está falando assim, de expectativa de medidas do governo, mas com nada assim, de concreto ainda que a gente possa utilizar no nosso dia a dia. Tá. Vou colocar aqui uma pergunta. Ó. Posso acordar com os funcionários a manutenção do emprego, porém sem salário, enquanto tiver com a loja fechada? Isso seria uma suspensão, né? Isso seria uma típica suspensão. Se o funcionário aceita isso, pode. Questionável. É questionável, mas assim, é uma solução que muita gente não vai ter como fugir dela. Ela pode ser adequada em muitos casos. Né? O que a gente aconselha? Veja com cautela a característica do seu negócio, se já existe uma convenção coletiva, um acordo coletivo do sindicato aplicável que preveja essa situação e planeje essa situação. Em alguns casos, né, isso pode ser a única solução.
Isso pode ser a única solução. O que a gente recomenda é cautela, né? E que tenha muito estudo e planejamento antes disso ser tomado. Entendi. Então, assim, é uma saída, né? Pode ser conversado. O colaborador também não é obrigado a aceitar isso, né? Não é obrigado. Não é obrigado. Não é obrigado. Agora, a depender da situação, né? E aí eu vou voltar mais uma vez no artigo 2º da MP 927, esse tipo de ajuste, ele estaria, em tese, né, autorizado, né, desde com a concordância do empregado. E, obviamente, né, com todas as devidas análises de risco. Mas é uma possibilidade, sim, desde que haja concordância do empregado e, se possível for, mediante a participação do sindicato. Em alguns casos, isso pode ser uma saída efetiva, sim. Entendi. E tem gente perguntando o seguinte, se o funcionário já está em débito com a empresa com relação ao banco de horas, deixa eu voltar aqui, ele está negativo, tipo 60 horas no banco de horas, e ele trabalha 12 por 36, considerando o limite de 10 horas por dia. Como é que paga essa história? Excelente. Acerto, é isso? Excelente pergunta, porque você teria uma dificuldade para poder fazer com que o empregado trabalhasse, né, de encaixar essas horas que ele teria que pagar, essas horas negativas no banco de horas. Só lembrando que a MP 927, ela criou um banco de horas excepcional, onde você pode ir lançando essa quantidade de horas relacionadas aos dias pagados para posterior compensação. Pela gênese do banco de horas, né, isso aí eu vou voltar para a CLT, bem antes da MP 927, o que acontece com essas horas que o empregador não se valeu delas, né? Normalmente, elas não são descontadas no acerto do empregado, a não ser que exista uma norma coletiva, um acordo coletivo, com uma regra bem posta nesse sentido. Mas, via de regra, se o empregado está com um saldo bem negativo de horas, sobretudo nesse período que a gente não sabe quanto tempo que a empresa pode ficar com os dias parados, então você vai julgando, ele fica lá com 50, 60, 80, 100 horas para poder pagar depois ao longo de 18 meses. Mas pode ser que não dê tempo. Pode ser que a empresa encerre as atividades, enfim, a gente não sabe, né? E aí, nesse caso, se não tiver uma autorização expressa, numa norma coletiva, preferencialmente, eu entendo que esse saldo ele não poderia ser objeto de desconto. Entendi. O empresário, assim, ele ficaria, entre aspas, com um prejuízo porque ele pagou por horas que ele não recebeu a contrapartida, que seria o trabalho do seu empregado. Entendi. Deixa aqui eu ver mais uma pergunta. Que é isso? Beleza. Doutor Daniel, então, assim, conclusão. No momento, nós temos que aguardar, não é isso? Temos que aguardar. Sobretudo com relação a medidas que autorizem de forma mais clara a redução salarial, com proporcional redução da jornada, e suspensão dos contratos de trabalho sem ônus para o empregador. Entendi. Inclusive, parece que Goiás suspendeu o contrato de trabalho dos colaboradores por 2 meses, se eu não estou enganado, sem o pagamento pelas empresas. Você chegou a ver isso? Eu tive notícia de uma convenção coletiva, né, que autorizou. Isso. É uma solução assim, muito adequada em determinados casos, mas por se tratar de uma questão muito sensível, porque, querendo ou não, você está falando de um empregado que vai ficar 2 meses sem renda, sem subsistência. Então, mas em determinados casos, com a participação do sindicato, né, isso pode ser levado a efeito, porque pelo menos, ao cabo desses 2 meses, desse período, né, enfim, que se colocou, ele vai ter a garantia de que o emprego dele estaria conservado, né? Então tem que ver de forma muito particular. Entendi. E eu recebi uma mensagem aqui
pessoal está perguntando o seguinte: caso esse empréstimo aí para os funcionários seja realmente liberado para você não ter que demiti-los, e se por alguma aventura você não tem conta no banco, da Caixa, enfim, e você tem alguma restrição bancária, pode ser analisada uma medida jurídica também para você ter acesso a esse direito, concorda ou não? É provável que sim, mas assim, como eu disse antes, eu acho que vai haver uma flexibilização, né? Até por uma questão de bom senso por parte do governo, por parte de bancos, né, dos agentes financeiros, para poder facilitar o acesso dessas linhas, desse crédito, às empresas que de fato precisam e que estão querendo conservar os seus postos de trabalho. Entendi. Última pergunta antes da gente finalizar. É um sentimento meu. Entendi. Última pergunta. Doutor Daniel, no caso de encerramento da empresa, a empresa ficou obrigada ou não paga o aviso prévio? Se a empresa se encerrar as atividades comprovadamente em razão dessa crise pandêmica, eu acho que estaria caracterizada a situação de força maior e, nesse caso, não seria devido ao aviso prévio. Tá. Mas tem que ser comprovadamente em razão da pandemia. Tipo assim, teve a pandemia, não estou conseguindo honrar, vou fechar o estabelecimento. Não tem mais como, o impacto foi muito forte, eu vou solicitar o encerramento das atividades, e aí, nesse caso, as rescisões, elas vão se dar por força maior, a multa de 40% ela é dividida pela metade, e não é devido ao aviso prévio. As demais verbas rescisórias são devidas integralmente. Entendi. E sobre o adiantamento aos funcionários, caso dispense o mesmo, podemos descontar do acerto o valor superior a 40%? Eu não entendi a pergunta. O valor superior? Também não. Também não. Também não entendi. Tem uma questão, se eu puder fazer uma colocação aqui, que eu vi uma pergunta. Bem rapidinho, porque a gente só tem mais um minuto, tá, doutor? Claro. Porque o Instagram ele corta a live. Claro, as férias antecipadas, excepcionalmente por conta da MP 927, elas podem ser descontadas, tá? Diferentemente do banco de horas, né, das horas negativas que não deram tempo de ser compensadas. Então, é para ser observado que pode né, ser mais racional, né, a depender da necessidade. Doutor Daniel, vou te agradecer rapidamente. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Acho que a gente está fazendo, né, um grande serviço para as pessoas. Claro, as pessoas podem te contactar em qualquer lugar do Brasil, pode te contactar para qualquer, vamos dizer, serviço. Você presta essa consultoria, esse serviço em qualquer lugar do Brasil? Claro, com o maior prazer. Estamos à disposição. Pelo Instagram que te contata?